Capítulo 1 de 2 Crônicas, versículo 1, diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Quero declarar isso sobre sua vida. O Senhor é Deus que está com você, e Ele vai te engrandecer sobremaneira. É Deus que engrandece. Quando Deus engrandece, ninguém pode impedir. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que você quer que eu te dê. Verso 13. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Pai, obrigado pela tua palavra, linda e poderosa. Eu quero te glorificar por esta manhã, por isso. O Senhor fale aos nossos corações e glorifica teu santo nome aqui, em nome de Jesus. Eu vou ser bastante objetivo nessa manhã, mas eu quero trazer como tema nessa mensagem o lugar que meu pai não pisou. Salomão, ele recebe do pai Davi a missão de conduzir o povo de Israel, ser rei sobre esse povo. Evidentemente que ele sente o peso da responsabilidade, porque não era um reinado caído, falido, arrebentado, arruinado, não. Era um reinado poderoso. Davi foi um rei extraordinário, um dos maiores reis da história de Israel. E Salomão sente o peso da responsabilidade, e ele vai então buscar a Deus. E é interessante que quando a gente olha para a vida de Salomão, é um homem que prosperou muito, enriqueceu muito. E Deus levou ele a viver muitas conquistas. E quando a gente olha para isso, a gente, quando vê a conquista de alguém, nós somos pessoas que nos vislumbramos com as conquistas. A gente, esse fim de semana, essa semana, a gente esteve em São Paulo, mais precisamente em Alphaville, e estivemos lá na Lagoinha, e tive um congresso muito interessante sobre empresário e a vida espiritual. E a gente olha para pessoas que um dia estavam caídas, falidas, quebradas, arrebentadas, e de repente eles prosperam, crescem, se tornam grandes empresários, pessoas que estão aí em lugares altos. Mas em todas elas a gente olha e a gente vê um segredo. Deus entrou ali. A presença de Deus estava ali. Deus direcionou, Deus conduziu, Deus colocou pessoas no caminho. E a gente viu assim como Deus quer e deseja que as pessoas prosperem. Só que a gente às vezes olha para a grandeza e nós nos vislumbramos com aquilo. Mas a gente precisa aprender a olhar a raiz. Eu gosto muito disso. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito sobre pessoas que cresceram, prosperaram e se tornaram isso. Mas tem uma raiz, tem um porquê, tem um começo, tem um tempo difícil, tem atitudes, tem maneiras que se fez, e que aquilo foi chave, foi um destravamento para que aquilo chegasse, que aquilo acontecesse.
Eu falo que Deus, Ele espera atitudes nossas. Porque Ele tem um sonho, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto grandioso para com a mim e para com a sua vida. E aí, a gente olha para Salomão, e o pai dele já partiu, e ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai falar com o seu povo, e ele vai fazer algo com o seu povo. Ele vai para um lugar, Gibeão, onde o seu pai um dia não quis pisar ali mais, por medo, por uma situação que acontece no seu reinado. E aí, a primeira grande lição que eu quero que todos nós aprendamos aqui, é como você quer ser lembrado. Você vai passar um dia, você vai morrer um dia, eu também vou. O tempo vai se diminuindo para nós. E a pergunta que eu faço para mim e para você: como você quer ser lembrado? A verdade é que você pode deixar duas memórias: pelas ordens que você deu e pelos exemplos que você deixou. Quando a gente olha para o versículo 2, a gente leu aí, fala assim: falou Salomão a todo Israel. Falou. Então eu posso ser lembrado pelas coisas que eu falei. Talvez pelos gritos, pela maneira de conduzir. Como você vai ser lembrado? Porque tem gente que só fala. Mas é interessante que Salomão, ele não só fala. Quando a gente olha para o versículo de número 3, a Bíblia diz que foi Salomão. Então o versículo 2 diz: falou Salomão. Versículo 3, foi Salomão. Então uma coisa é importante você entender: fala e faça. Você percebeu que na vida existem pessoas que falam, mas não faz nada? Você precisa ser alguém que aprenda uma coisa: fale e faça o que você está falando. Aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela dizia consigo mesmo. Às vezes esse falar é um falar para dentro, é um conversar consigo. Eu preciso mudar a minha postura. O pastor está abrindo uma campanha de jejum desses 3 dias. Aí você fala: eu preciso, mas age. Age. Se move em direção. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia consigo mesmo. Acho que Marcos 11, 25 fala isso. Dizia consigo mesmo. Mas ela não só diz, ela vai fazer o que ela falou. Então, como que você vai ser lembrado nessa vida? Como que você, pastor, que vai ser consagrado para o ministério aqui, como que você vai ser lembrado? Pelas coisas que você fala e também pelas suas atitudes. São 2 memórias que as pessoas terão da sua vida: um cara que fala e uma pessoa que faz. E é interessante que Salomão vai dizer ao povo: nós vamos para o monte de Gibeão. Quando fala isso, a memória do povo talvez traz aquela ideia: mas Davi não quis mais ir para lá. Davi tinha um trauma daquele lugar, mas ele vai. E é interessante que ele vai conduzir o povo para fazer um sacrifício naquele lugar. Ele vai fazer 1000 holocaustos. 1000 animais foram sacrificados naquele altar. Gente, era Salomão que estava falando. Ele poderia muito bem dizer assim: faça isso, e o povo ia obedecer. Mas a Bíblia diz que ele fala, mas ele também vai junto com o povo para sacrificar. Uma das coisas que eu quero que vocês, pastores, entendam: sejam pessoas que falem, mas que vocês façam também. Fale, mas faça. Seja mais exemplo das tuas ações do que das suas próprias palavras. Como que você vai ser lembrado? Segunda coisa: a nova geração é chamada para redimir feridas do passado, para inaugurar um novo tempo. Como eu disse, ninguém queria para aquele lugar, porque Davi riscou aquele lugar
porque marcou a vida dele. Ele tinha medo de ir para lá. Quando ele estabelece o censo, e a Bíblia diz que o anjo vai, e tem aquele morticínio naquele lugar, e Davi diz, eu não quero mais ir lá, porque ele tinha medo. A Bíblia diz que Salomão vai para lá, e aqui é um princípio. Aquele lugar para Salomão se torna um ponto de partida. A gente é chamado para enfrentar as coisas do passado. Você sabia que tem pessoas que não andam na vida por algumas amarras, prisões na sua alma, na sua vida, no passado? Não é que eu quero ficar olhando para trás, mas tem horas que você precisa olhar para o retrovisor. Tem hora que você precisa fazer uma leitura de algumas coisas que aconteceram na sua vida e que pararam você ali. Que é preciso levantar um altar ali, é preciso trazer a memória daquilo, é preciso tomar uma postura, porque de repente aquilo lá é algo que está amarrando o seu amanhã. Talvez nessa manhã Deus possa estar tocando corações de pessoas aqui, dizendo para você, é hora de você olhar e destravar isso. Eu creio que esse jejum de revelação que nós vamos fazer a partir de amanhã será um tempo onde Deus vai trazer um destravamento e também uma revelação daquilo que de repente pode estar acontecendo. Tem gente que tem potencial, tem chamado, tem tudo para andar, para fluir, para crescer, para prosperar, para avançar, mas tem alguma coisa que está amarrando. Alguma maldição, alguma situação, alguma falta de perdão, alguma situação de relacionamento que você não resolveu. Enquanto você não resolve aquilo, você está arrastando a sua vida e não vai. Deus quer que você caminhe, Deus quer que você avance, amado. Somos chamados para enfrentar o que a geração passada deixou inacabado. A partir de você, a partir da vida de vocês, um novo tempo começa. A partir de vocês, pastores, um novo ciclo começa. Talvez na hora da consagração, Deus vai ministrar os seus corações, ou Deus ministrou o seu coração nesses dias. Olha, se liberte disso, se desprenda disso, porque eu estou inaugurando um novo tempo na sua vida. Salomão poderia muito bem ir para Jerusalém, tinha um santuário ali, tinha arca ali, tinha presença ali, mas ele vai para Gibeão. É meio fora do contexto, porque ele sabia que ali era um lugar que marcou, e ele vai ali naquele altar, naquele lugar, dizer assim, aqui aconteceu isso, meu pai disse que não pisaria mais aqui, mas eu estou voltando para este lugar, sacrificando neste lugar, e quebrando uma maldição, quebrando uma situação, dizer assim, nós vamos a partir daqui dar um start na nossa vida. Talvez hoje, Deus está olhando para mim e para você, dizendo assim, é hora de você olhar para esse altar e levantar ali um altar de adoração. Talvez de pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados. Neemias, Esdras, quando eles vão reedificar os muros, a oração que eles fazem, eu não tenho tempo de mostrar isso agora, depois você pode pesquisar, eles vão orar pedindo, Senhor, perdoa os pecados dos nossos pais. Eu sei que você fala assim, pastor, mas não tem nada a ver com o que os meus pais fizeram. Eu sei que é eles que fizeram, mas é hora de você se levantar e dizer assim, Deus, olha para os meus antepassados. Meus antepassados invocaram demônios, eles fizeram pactos, eles fizeram isso. Nós pedimos perdão nessa manhã, mas queremos levantar um altar aqui e dizer, um novo ciclo e um novo tempo começa para a nossa vida. A gente às vezes não tem noção do que o mundo espiritual é. E como Satanás quer aprisionar a vida das pessoas. Domingo passado eu falei sobre Rodney, uma cidade americana que hoje é a cidade fantasma, mas um dia em 1700, 1800, quando ela foi fundada, era conhecida uma cidade próspera, muito abundante, muito poderosa, muito rica. Ela chegou a ser quase a capital do Mississippi, passava o rio Mississippi ali na porta daquela cidade, é o que trazia prosperidade. Mas muitos entulhos, muitas coisas foram colocadas e aquele rio foi desviando o seu curso, desviando o teu curso. Você colocar no Google, você vai ouvir essa história. Tem até um serial que fala sobre isso. O rio foi mudando o curso, mudando o curso. O que aconteceu aqui com as crianças?
E a pessoa não percebe, a hora que ela vê o rio está distante. Esse rio representa a presença de Deus. A gente vai deixando as coisas de Deus meio de que segundo plano. Amados, a servir a Deus tem preço, tem renúncia. Tem coisas que vai doer para alguns, dizer, pedir perdão, voltar a um relacionamento, você olhar para trás e dizer assim, Deus perdoa o que os meus pais fizeram, mesmo que na ignorância, nós paralisamos toda a obra do inferno na nossa casa, na nossa família, e a partir de nós, começamos um tempo novo, a partir de vocês, um tempo novo, uma geração nova, aquilo que estava preso, amarrado, e toda a maldição que prendia, o altar de Gibeão está ali, Salomão sobe para aquele lugar, e ele consagra algo ao Senhor ali. A partir dali a vida dele muda, ele vai viver uma experiência sobrenatural. Ele vai ouvir Deus dizer para ele, pede o que você quiser, Salomão. Eclesiastes 3,15 é um versículo que é ele que escreveu, mas na tradução da Revista Atualizada, eu gosto dessa aqui que está no telão, ela traz com tanta clareza, que esse versículo explodiu na minha mente quando eu estava lendo Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que tem tantas coisas, mas quando eu li o versículo 15 do capítulo 3, aquilo lá encheu minha vida, que eu decorei esse versículo. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Dá um nó na nossa cabeça. Deus fará renovar-se o que se passou. Você não pode mudar o seu passado. A sua atitude talvez é de olhar, dizer para Deus, fazer uma oração, dobrar o joelho, buscar a Deus, mas Deus vai renovar coisas do seu passado que prenderam você. Por isso que eu disse que nessa manhã uma mensagem de destravamento. Tem gente que tem palavras que foram liberadas no passado, dizendo, você nunca vai prosperar, você não vai ser bem sucedido, você não vai ser feliz comigo, não é feliz com ninguém. E você tem tantas palavras, tantas situações, você é um quebrado, alguém um dia liberou palavra, aí o demônio pega aquela palavra, fecha aquela palavra no mundo espiritual. Tem gente que faz um trabalho, faz coisas em tantos lugares, porque eu não posso falar isso agora, mas você precisa entender que esse mundo espiritual é real, e que tem gente que precisa olhar para o retrovisor e dizer assim, tem um altar lá em Gibeão, e eu quero levantar esse altar diante de Deus. Talvez você voltar a 10, 15, 20, 30 anos atrás, dobrar o joelho, falar com Deus, Deus, eu estou aqui, e eu te peço perdão pelos pecados dos meus pais, pelos meus pecados, por coisas que eu fiz, por pactos que eu fiz, por coisas que aconteceram na minha vida. O encontro com Deus vai trazer muito isso na sua vida. Eu tenho certeza que você viverá 3 dias extraordinários na semana que vem. Você voltará daqui pulando, não só porque você está entusiasmado, é porque um novo tempo, um novo ciclo vai começar para a sua vida e para a sua família. Deus está nesta manhã dizendo para você, é hora de você renovar esse altar, buscar a Deus, pedir perdão, perdoar, liberar, porque vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Essa geração é chamada para redimir feridas. Era Davi. Salomão não tinha nada a ver com isso. Ele podia falar assim, é agora daqui para frente, mas ele vai voltar. Terceiro, tem humildade. Só completar Eclesiastes 3,15, ele fará renovar-se o que se passou. Só Deus pode mexer com o seu passado. O que é presente já foi. O que há de ser também já foi. Não dá um nó na cabeça, porque Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã, mas Ele olha para o passado, porque muito do que vai acontecer amanhã depende do seu ontem. Eu sinto Deus falando com uma mulher aqui essa manhã. Você abortou. E você até hoje não se perdoa pela pressão que você viveu. Por consequência disso, muitas coisas acontecem na sua vida, e até noites e madrugadas que você assusta. Eu estou dando uma palavra de conhecimento. Deus está trazendo cura para você aqui nessa manhã. Deus está trazendo um renovo na tua vida aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu falo com gente aqui que é empresário, e que você olha para a sua empresa hoje e parece que não anda, não vai, não acontece, não prospera, não caminha.
E eu sinto o Espírito de Deus dizer para você nessa manhã: vai para esse altar em Gibeão, consagra uma oferta em favor aquilo que você está sonhando. Faça algo, pastor, está tão mesmo no difícil, moa, esprema, faça alguma coisa, mas uma atitude sua vai mover os céus, e vai quebrar uma maldição, uma palavra, uma situação de quebra, e vai destravar algo na tua vida. Creia! Ministerialmente falando, tem gente que tem tudo para fluir e crescer, mas parece que não vai. Deus está olhando para você nesta manhã dizendo: é hora de romper. Terceira, humildade. Se você olha para Salomão, ele está com um projeto arquitetônico. O maior projeto arquitetônico do Velho Testamento era o templo de Salomão, estava debaixo dos ombros dele, dos braços dele. E você sabe o que ele faz? Ele pega aquele projeto e ele vai sentar na tenda que Moisés construiu no deserto. Você é para pensar, um cara como Salomão se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Um cara que constrói o templo de Salomão, que era um vulto, uma coisa fantástica. Ele está com o projeto debaixo do braço, ele vai se sentar na tenda da congregação que Moisés construiu no deserto. Talvez já estava empoeirada, não estava tão linda, mas ele senta ali para adorar a Deus. E ele consulta a Deus naquele lugar, naquela tenda. Ele está sentado com um projeto extraordinário. Ouça, isso é profético. Nunca perca a humildade na sua vida. Você pode estar nesta manhã, ou Deus pode estar te dando um projeto faraônico extraordinário, mas aprenda a sentar e entender que outros vieram antes de você, fizeram muito para que você pudesse estar aqui nesta manhã adorando a Deus, porque Deus vai honrar você, mas aprenda a ter humildade na vida para se sentar num lugar muito, mas muito, centenas de vezes inferior àquilo que você está realizando. A gente precisa aprender a valorizar quem passou antes da gente. Eu não estou com tempo aqui, mas eu preciso valorizar pessoas que passaram por mim. Eu preciso valorizar o tempo que hoje eu estou aqui com essa igreja linda, bela, formosa. Daqui um dia vai ficar mais linda ainda, você vai ver. Eu pedi para o meu pessoal fazer um negócio aqui nesse saguão, vai acontecer, daqui um dia está acontecendo. Daqui um dia vai ter a livraria, até o final do mês, ele me prometeu. A palavra de crente é fiel. Vai ter a livraria, lá no comecinho de dezembro, uma livraria para você. Eu gosto de livros, crente precisa ler. Mas eu lembro da igrejinha que eu comecei. Eu não tenho dificuldade em sentar em lugares mais inferiores, mais simples, mas entender uma coisa: não é só o ambiente é importante, não. Eu entendo que o ambiente é importante, mas a presença de Deus é mais importante. E ele consulta a Deus ali. Quarto, a Bíblia diz que há uma revelação que reescreve a história. A revelação que reescreve a história. Eu acho isso fantástico, porque se você vê o versículo 5, diz assim, olha: também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Versículo 5. Sabe o que é isso, gente? Consultar aqui, a palavra consultar, ela significa explorar, buscar, extrair. Quero que você compreenda uma coisa aqui nessa manhã. Você sabia que você está num ambiente espiritual? Tudo aqui é espiritual. Você não veio só para um endereço, você veio para um lugar de revelação. E a Bíblia diz que não só Salomão, mas o povo consulta a Deus. Consultar é explorar o que tem aqui. Tem gente que entra e sai e a vida continua do mesmo jeito.
não extrai, não absorve, não subtrai, não tira do lugar o que ele tem. No louvor, na apresentação de uma criança, tem uma revelação de Deus fluindo neste lugar. A Bíblia diz que eles estavam ali na tenda da congregação. Imagina o Salomão sentado ali, e o povo estava extraindo, absorvendo, buscando, consultando algo. Deus está trazendo, e ali ele recebe uma palavra, ali ele tem uma direção, ali ele traz uma conexão, ali o céu se move, há uma ligação do céu na terra. E a Bíblia diz que quando eles estão ali, o Senhor vem para responder e diz para ele: pede o que você quiser, Salomão. Você sabe que neste ambiente agora tem anjos de Deus, tem a presença de Deus, o fluir do Espírito Santo aqui, acontecendo coisas neste lugar. Às vezes a gente vem para a reunião e a gente vem meio que perdido. Não, cara, você tem que entrar aqui e falar assim: Deus tem algo para a minha vida nessa manhã. A minha oferta vai valer, o meu propósito vai valer, a minha oração vai valer, o meu cântico vai valer. Deus está aqui, eu estou aberto, porque tem palavras acontecendo, tem ideias fluindo, tem mover de Deus acontecendo neste lugar. Amém? E eu gosto disso porque ele vai explorar o ambiente. E essa revelação vai reescrever a história. Por quê? Porque a tua história está sendo reescrita aqui nessa manhã, por causa do seu louvor, por causa da sua adoração, por causa da sua entrega, por causa da sua busca. Lá em 1 Crônicas 21:30, só virar algumas páginas, você vai ver que aqui neste lugar, um dia Davi diz assim: Davi não podia ir para lá, seu pai não pisou lá. Nesse altar que ele levanta em Gibeão, Davi não pisou. Porque a Bíblia diz para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do Senhor, do anjo do Senhor. Davi diz: aqui eu não piso mais, eu não ponho o pé nesse lugar. E Salomão vai exatamente naquele lugar. Talvez essa manhã Deus está te levando ao ventre. Deus está te levando a algum momento do passado. Deus está te levando a alguma pessoa que de repente você dorme e acorda pensando nela. E Deus talvez está dizendo para você: libere perdão para isso, cara. Solte a sua vida. Para que você vai ficar preso? Talvez você precise nesta manhã reescrever a história do seu próprio ser, de se perdoar por alguma atitude sua. E a partir dali, aquilo que era uma ruína virou um lugar de recomeço. Porque de fato e de verdade, o recomeço e na história de Israel começa em Gibeão, no altar que Salomão edifica naquele lugar. No lugar que um dia seu pai talvez disse: aqui não. Nós estaremos, a partir daqui a pouco, nós estaremos consagrando esses irmãos e irmãs, pastores, a um ministério aqui da nossa igreja. Vocês estão reescrevendo uma história na vida de vocês e na família de vocês. Vocês vêm de famílias abençoadas, mas com certeza existe alguma coisa que precisa ser liberado, deixado. Talvez precise se levantar um altar naquele lugar e dizer: a partir de agora, uma história nova está sendo reescrita. Talvez na sua família nunca teve pastor, e uma história nova começa a se reescrever. Talvez um tempo novo, que você espera tanto, recomeça hoje aqui neste lugar. Na vida de Salomão, recomeçou exatamente no altar que estava em Gibeão. Então, esse altar que não tinha presença, não tinha nada, esquecido, se torna o berço de uma revelação. Por isso que eu falo, eu não desisto de ninguém.
aquilo que de repente a pessoa está completamente perdida e falando, não tem mais jeito, ali pode ser o berço de um novo tempo. O diabo que quer travar as coisas, você não pode desacreditar. Amém? Jeremias 6,16, ele diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Observa o que o texto está dizendo? Pergunte pelas coisas que passaram. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas o texto vai terminar dizendo assim: mas eles disseram, nós não andaremos. Deus estava dando uma sinalização, mas tem gente que ainda com o coração duro diz, não vou fazer. Nessa manhã, a palavra para os pastores, porque eu quis mostrar para vocês que a partir daquele momento, um novo tempo estava começando. E que Salomão, a partir dali, ele vai ouvir naquele lugar uma palavra que mudou a vida dele. Pede o que você quiser. Deus abriu. E Deus podia falar, você pode pedir o que você quiser. E ele pede sabedoria para Deus, para conduzir o povo. Nós pastores precisamos de sabedoria para conduzir a igreja nos dias de hoje. É um desafio. E eles pediram sabedoria, e Deus deu sabedoria e falou assim, porque você não me pediu riqueza, eu vou te dar riqueza. Porque quem dá riqueza é Deus. Quem dá prosperidade é Deus. Deus deu sabedoria e deu prosperidade para a vida deles. Mas o mais importante de tudo é a sabedoria, porque a sabedoria te faz próspero. Deus nessa manhã não só está ministrando aos meus pastores, mas está ministrando a sua vida. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Dá um nó na cabeça. Mas Deus está mexendo com o passado de alguém aqui nessa manhã. Eu quero orar por você nesse momento. Eu sinto o Espírito de Deus aqui trazendo-nos um peso de oração para isso. Pai, por favor, no poder que está no nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor olhe para nós, visita esse povo, olha para aqueles que estão nos vendo em suas casas, aqueles que estão conosco aqui nessa manhã, que a tua boa mão os alcance. Talvez alguns deles fizeram uma viagem ao tempo, foram para um lugar que os seus pais não pisaram e disseram, nunca piso aqui. Talvez é um lugar inóspito, um lugar marcado, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de palavras malditas, um lugar de pactos, lugar de alianças erradas, lugar que aprisionou. Nessa manhã eu te peço, Pai, por favor, cada um aqui está recebendo uma direção. Esse lugar está tomado por um momento profético, por uma unção profética. Um novo tempo começa. Uma nova geração está crescendo debaixo da sua graça e da sua presença. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que está amarrando a vida de pessoas, aprisionando-os para um novo tempo, que agora aconteça algo da parte do Senhor. Traga cura, traga renovo, traga a tua visitação, traga quebrar de correntes, em nome de Jesus.